Fala galera, o tema hoje vai ser a lavagem dos pés. No livro de João 13, a Bíblia ela conta a história de quando Jesus ele pega uma bacia de água junto com uma toalha e ele lava os pés dos seus discípulos. E a Bíblia ela fala que um deles, no caso Pedro, ele vai estar questionando, dizendo: Senhor, não vai me lavar os pés. E aí Jesus diz para ele: ó Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo agora, você não pode entender. 2000 anos se passaram e parece que até hoje as pessoas não entenderam. Porque essa passagem nada tem a ver com a questão de humildade que as pessoas pregam. E aí, para entender isso, a gente vai para o livro de Daniel 2. Vou ler o capítulo de 31 em diante. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Essa estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Perceba, a cabeça da estátua a estátua era dividida em quatro partes anatômicas. A primeira parte era ouro, cadê? Puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e o quadris de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Aí ele está falando de 4 reinos, que seria a partir do sonho de Nabucodonosor, que ele tem um sonho, e aí Daniel vai interpretar esse sonho, e aí está falando como eram esses 4 grandes reinos. Aí aqui ele está falando sobre 4 partes anatômicas, mas depois esse mesmo rei ele vai ter o sonho, e nesse sonho o rei ele vai começar a entender ela de uma outra forma, com 4 grandes animais. Onde é que está isso? Livro de Daniel 7. E eu vou ler a partir do 3. 4 grandes animais diferentes, um do outro, subiram do mar. Se você for para o Apocalipse, vai entender que mar representa povos, multidões e nações. O primeiro parecia um leão e tinha asa de águia. Eu observei em certo momento, e as suas asas foram cortadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir viu um segundo animal, que tinha aparência de um urso. Perceba, o primeiro leão, o segundo é urso. Presta atenção. Aí você fala, por que você está falando isso? Leão e urso. Mais tarde você vai entender isso aqui. E foi erguido do seu lado da boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois vi um outro animal, que se parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade. Em minha visão à noite vi um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Terceiro animal a gente vai entender todos os 2 textos que eu falei de Daniel, está falando dos impérios. Lá é representado no livro de Daniel 2 de forma anatômica, uma parte de uma estátua onde ele está falando que cada império tem uma característica. Já em Daniel 7 está falando sobre animais, representando os mesmos impérios. Aí, para a gente entender um pouco disso, a gente vai precisar sair um pouco daqui e ir para o livro lá de 1 Samuel, para você entender isso. Samuel 17. E aí a gente vai ler sobre a história de Davi. Cadê? Parte 17:4. Presta atenção sobre o guerreiro chamado Golias que vai enfrentar Davi. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas, ou seja, esse representa aí o terceiro império. E o mais interessante é você ver a história de Davi, 17:34, o que Davi está falando, 34 a 36. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão
ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matar. Ou seja, Davi está dizendo, eu já matei o leão, primeiro império, e depois o urso. É lógico que não foi Davi, mas o que acontece? Davi está falando em nome dos profetas, onde ele representa os profetas que mataram o primeiro império que já foi destruído, o segundo império, e o terceiro império é esse que Davi vai estar destruindo, e que é representado por esse homem que eu falei, Golias. Ele representa o povo filisteu. E no livro, se não me engano, do próprio Daniel 17, qual a passagem onde ele próprio fala, 17, as 4 a 6, cadê? Um guerreiro chamado, tem uma passagem, não, 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou um filisteu e vocês, o servo de Saul, escolha um homem para lutar comigo. Ou seja, escolhe um homem para representar Israel. Nesse caso foi escolhido Davi. Então Davi, ele representante, como se no caso ele representasse todos os profetas. Mas quem matou o leão, ou seja, quem destruiu o primeiro império, não foi Davi e nem o segundo. Aí o que acontece? Por isso que ele está dizendo, Deus já destruiu 3 impérios. O império do leão, o do urso e do leopardo. E o 4º império é justamente o império onde Jesus vem para destruir. Se lembra que a Bíblia fala que foi enviado uma pedra sem auxílio de mão. Essa pedra representa a palavra viva de Deus. Por diversas vezes eu falo aqui para vocês que na Bíblia a pedra, ela representa a palavra pura de Deus. Se ela é direcionada contra a falsa igreja, ela representa pedra. Se ela é direcionada para a igreja de Cristo, ela é pão, ela alimenta. Mas ela destrói a falsa igreja. E nesse caso, o império. Por que o império? Aí você vai ver que o último império, a Bíblia fala que ele é diferente de todos. Por quê? Porque é poder político junto com poder religioso. São 2 impérios, 2 poderes que agora a Bíblia fala que o dragão, a antiga serpente, ou seja, Jesus havia denunciado e mostrado, tanto Jesus como João Batista, que os líderes da época era raça de víbora, ou seja, serpente. Vocês são serpente. E aí agora vem Jesus justamente para que de repente ele pudesse destruir o 4º império. Então a lavagem dos pés tem a ver com a pedra, sem auxílio de mão, é lançado para destruir a estrutura do império. Por isso a Bíblia fala que os apóstolos, eles são o fundamento da igreja de Cristo. Então nada tem a ver com império, tem a ver com ensino. Olha o que Paulo diz, eu aprendi aos pés de Gamaliel, ou seja, Maria aprendeu aos pés de Cristo, ou seja, pés tem a ver muito mais com ensino, ou seja, a doutrina de Deus que é passado para eles, eles aprendem e agora ele pode ir destruir qualquer estrutura. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.